Olá, eu sou Manuel Cunha, sou biomédico e essa é a nossa quarta e última aula antes de nossa revisão sobre prevenção e biossegurança. Iniciando pela CIPA. CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Muito importante lembrar a nomenclatura. E tem em vista a prevenção de acidentes e doenças relacionadas no trabalho, busca harmonizar o trabalho e a prevenção da vida e saúde dos trabalhadores. Então, como o governo federal, a vigilância sanitária, ela tem uma área muito extensa a ser coberta, é óbvio que não daria conta dela fazer uma vistoria, uma avaliação e um treinamento para cada uma das centenas, milhares de empresas que cada metrópole tem, por exemplo. Então, a norma reguladora número 5 foi feita justamente para que seja feita através da própria empresa uma regulamentação dos fatores de saúde do trabalhador, que vai ser feita justamente pela CIPA. Essa comissão vai ser feita através de uma eleição dentro dos colaboradores de cada empresa ou de órgão público, qualquer órgão que hajam trabalhadores. E através dessa eleição vai ser eleita uma comissão, em que vai ter um presidente, um suplente e outros membros. O mandato do presidente vai durar 2 anos e o dos outros participantes vai ter um mandato variável. E cada um deles vai exercer sua função de fazer as reuniões, de inventar e procurar planos e maneiras de diminuir os riscos à saúde do trabalhador dessa empresa. A CIPA vai ter reuniões ordinárias mensais de acordo com o calendário pré-estabelecido, porque eles têm que ter um cronograma, vão seguir um cronograma, e vai seguir todas as regulamentações descritas pela NR número 5. Então, não vai ser uma regulamentação da própria empresa. Cada empresa não pode ter uma CIPA com suas próprias regras, não. Todas as CIPAs devem seguir a legislação e devem ser iguais. As reuniões serão realizadas no expediente normal da empresa, e um local vai ser apropriado, ou seja, todos os colaboradores devem estar disponíveis, os que fazem parte da CIPA devem estar disponíveis na reunião e por aviso prévio, em caso de falta, podem faltar. Se não, com 5 faltas eles perdem o cargo na CIPA. A nova NR5 dispõe que compete ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao efetivo desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas de integrantes do CIPA constantes do plano de trabalho preventivo. Então, é novamente obrigação do empregador fornecer tudo o que a CIPA precisa para trabalhar bem, seja isso material, seja isso meio monetário, financeiro, ou auxílio de horários, na manutenção de horários dos trabalhadores. Então, o empregador tem que estar flexível em relação à CIPA. O incremento das ações preventivas por parte da CIPA consiste fundamentalmente em observar e expor as condições de riscos. Isso é muito importante, porque a CIPA ela vai fazer o papel da prevenção primária, ela vai fazer uma inspeção primária em diversas vezes nessa empresa. Então, ela vai poder chegar na própria empresa, se reunir e os integrantes vão falar entre si: olha, aquilo ali não está legal, aquilo ali está faltando um extintor de incêndio, ou então ali falta um chuveiro, falta alguma coisa. E eles automaticamente vão ter a autonomia, junto com o empregador, de fazer as reclamações devidas para que seja feita a implementação do que for necessário para a melhoria da saúde do trabalhador e assim a redução de riscos. Nos ambientes de trabalho, solicitar medidas para diminuir e extinguir os riscos. Novamente, não existe risco zero existentes ou até mesmo neutralizá-los. Debater os acidentes ocorridos, solicitando medidas que previnam acidentes parecidos e ainda guiar os demais trabalhadores quanto à prevenção de futuros acidentes. Primeiramente, quando é feita uma CIPA em uma empresa, o empregador também deve fornecer o devido treinamento a esses trabalhadores. Então, eles não podem ir por conta própria, eles não podem ir às cegas, eles vão receber um treinamento vindo ou do Estado ou de um órgão especializado em CIPA, que vai fornecer a informação necessária para que eles possam agir da melhor maneira possível.
E ainda assim, eles, em seu trabalho, devem executar uma tarefa de pré e pós. Então, eles vão pegar acidentes anteriores e formas de prevenir para que aconteça novamente. Então, eles pegam as coisas que já aconteceram, as coisas ruins que já aconteceram, reclamações que já aconteceram, de administrações anteriores da CIPA, e vão tentando melhorar e devem tentar melhorar isso com o tempo, com o intuito de diminuir o risco para os trabalhadores dessa empresa. Os trabalhadores também exercem papel importante de diversas formas. Indicar a CIPA a situação de risco, dar suporte sobre o bom funcionamento da segurança do trabalho, utilizar devidamente EPIs e EPCs dado pela empresa. Isso é muito importante, porque além deles utilizarem os EPIs e EPCs, eles devem fazer parte do treinamento dos demais profissionais. A CIPA é uma equipe de liderança, é uma equipe que vai orientar e treinar outros profissionais daquela empresa em como devem se portar, como devem agir perante os diversos riscos do trabalho. Então, uma CIPA de, por exemplo, um laboratório clínico, ela deve agir de maneira que vai falar com o técnico de análises clínicas, vai falar com o bioquímico, o farmacêutico, com o biomédico, que vai instruir e vai, embora alguns desses profissionais já tenham noção de biossegurança, a CIPA deve falar novamente e deve dar o treinamento e cobrar o uso de EPIs e EPCs, para que a segurança no trabalho aconteça da maneira correta. Então, a CIPA também vai submeter-se aos exames médicos previstos quando aplicável. Esses exames médicos eles devem ser feitos pelo menos uma vez ao ano, não só para os participantes da CIPA, mas a toda a equipe de trabalhadores. Eles devem fazer exames médicos, eles devem conferir os danos que eles estão sofrendo com o trabalho, tem que ver se a saúde está sendo comprometida por trabalho e, se for, devem ser feitas e tomadas as devidas medidas. Quanto ao mandato da CIPA, o membro titular, novamente, ele vai perder o mandato, sendo substituído por suplente se faltar 5 reuniões ordinárias e não justificar. Então, o presidente da CIPA vai perder o mandato se faltar e não justificar, porque se trata de uma sociedade. Então, como é regida pela legislação, não tem como contornar essa situação, né? E, novamente, a CIPA deve fornecer treinamento a outra CIPA que vai entrar. Por exemplo, não é o treinamento específico do que deve ser feito, mas a CIPA deve dar um embasamento teórico quando a outra CIPA for assumir. Quando for feita outra eleição, a equipe anterior deve instruir a outra equipe a como se portar e fornecer o devido treinamento. Agora nós vamos adentrar na parte de códigos, símbolos específicos da saúde e segurança no trabalho. Essa é uma parte muito interessante e ela tem um histórico também muito interessante. Até porque avisos sempre foram muito importantes para a humanidade. Então, até mesmo pôsteres empregados nas igrejas, cartazes de procurado, sempre foram avisos. E não deixa de ser uma forma de biossegurança, colocar o nome de um criminoso e dizer que é perigoso e que a pessoa deve se afastar dele. E por aí assim. Por aí vai. Aqui na biossegurança contemporânea, nós temos diversos símbolos que são utilizados para expressar risco e a natureza desse risco. Além disso, nós vamos ter outros fatores dentro desses símbolos que vão expressar a intensidade desse risco. Para a rotulação dos riscos e indicação do perigo, foram desenvolvidos símbolos universais. Novamente, voltando ao conceito de perigo. Perigo é o final do risco, é o final, é o que a gente não quer chegar, é o acidente. Então, o símbolo vai mostrar o que acontece no acidente. Por exemplo, o símbolo de corrosão, ele vai mostrar que aquele reagente, aquele material é corrosivo e que ele vai causar um acidente se a pessoa tiver um contato diretamente na pele. E por aí vai. Existem diversos símbolos e a gente não pode abordar todos, infelizmente, mas até porque é impossível, porque
Embora seja algo globalizado, algo que todos os países têm em comum, não é possível que a gente estude todos de uma vez só, porque são muitos setores. Cada símbolo representa um alerta referente a algum risco. Novamente, nós não temos uma classificação específica de risco nos símbolos quando a gente vê de maneira direta, porque eles são feitos de maneira sucinta. É para que a gente consiga olhar e distinguir o que isso oferece de risco, o que isso oferece de perigo, o que pode acontecer se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Essa é a função do símbolo, é ser sucinto, explícito, claro e objetivo. Esses símbolos podem ser subdivididos de acordo com a classificação de risco. Novamente, esses símbolos eles têm uma subclassificação, mas o seu objetivo é ser sucinto. Então, nós vemos que até a cor, o tamanho e a variação de cores pode interferir no que significa esse símbolo. Aqui nós temos o mapa de risco. O mapa de risco faz parte da simbologia de todas as empresas. Todas as empresas devem ter um mapa de risco. Ele oferece informações sobre todos os setores e todos os setores devem compreender um nível de risco diferente. Nós vemos aqui que o risco pode ser tratado como pequeno, médio, elevado e pela cor. A cor vai definir o tipo de agente que vai causar o risco. Aqui nós temos que verde causa riscos físicos, vermelho causa riscos químicos, marrom causa riscos biológicos, amarelo riscos ergonômicos e azul acidente. Novamente falando de acidente, acidente é o risco imediatista. Ele é o risco que pode acontecer de maneira imediata, enquanto os outros podem ser de maneira crônica, a longo prazo. Acidente não, é a curto prazo. Nós temos aqui o tamanho do círculo, e o tamanho do círculo vai arremeter à intensidade do risco, se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é elevado. O mapa de risco ele vai tratar de uma planta, da planta do prédio específico, com todos os setores muito bem detalhados, e em cada setor vai ter um círculo com uma cor específica tratando dos riscos. Se um setor, por exemplo, tiver mais de um risco, vai ter mais de um tipo de um círculo, mais de uma cor e mais de um tamanho. E por aí vai. Aqui do lado nós temos alguns exemplos do que é o risco físico, que é o ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação, químico com poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, ácidos corrosivos, etc. Biológicos com fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, príons, ergonômicos com transporte manual de carga, repetitividade. Repetitividade é um dos maiores riscos da ergonomia quando feita da maneira incorreta, embora muitas vezes não possa ser evitada, porque em trabalhos pesados, como é o caso da siderurgia ou metalurgia, é impossível que o trabalhador fique sem a repetitividade, porque ele vai transportar uma coisa de um lado para outro, ele vai apertar um botão diversas vezes e não tem para onde correr. Aí o que acontece é que a empresa deve fornecer suporte médico, suporte terapêutico para esse trabalhador, para que ele continue tendo sua vida saudável, o mais saudável possível. Ritmo excessivo, etc. O ritmo excessivo se refere à intensidade do trabalho naquela área. Então, muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, ou então a necessidade de uma pessoa trabalhando bem rápido naquele momento, naquele tempo. Então, isso aqui é risco ergonômico. E novamente nos acidentes nós temos as coisas imediatistas, que vai ser arranjo físico, iluminação inadequada, incêndio, eletricidade, etc. O arranjo físico vai interferir abatentes ou depressões em que a pessoa pode escorregar ou topar. Iluminação, quando pode estar muito claro ou muito escuro, com flashes de luz que podem encandear a pessoa. Incêndio, quando o ambiente é altamente combustível. Eletricidade também é um risco, e outros que por aí vão. Embora o acidente, o risco de acidente, ele seja comum em qualquer zona. Pode não aparecer o círculo azul, mas em qualquer zona o risco de acidente é iminente, mesmo que seja mínimo. Porque não importa onde vamos, sempre vai ter o risco de acidente. Aqui nós temos alguns exemplos dos mais utilizados sinais
na área da indústria química e em laboratórios e meio hospitalar, que é justamente esses riscos, os riscos químicos. Novamente, transformações químicas envolvem a mudança da matéria e a física. Novamente, os riscos químicos envolvem a transformação da natureza da matéria e os físicos apenas a transformação da matéria. Então, o químico ele vai modificar a matéria por completo, a sua natureza, como pode acontecer com explosivos, inflamáveis, oxidantes, sob pressão, corrosivos, tóxicos. Atenção, esse de atenção não é específico para risco químico, mas ele pode ser encontrado também, mas ele é inespecífico, ele pode ser encontrado em qualquer outro setor, dano à saúde e dano ao meio ambiente. Aqui nós temos um pouco da relevância desses símbolos, né? Quanto mais visíveis eles são, mais, como posso dizer, incandescentes a luz, quanto mais viva, maior é o perigo, como é o caso desses amarelos. Por exemplo, você não vai encontrar um aviso dizendo para que você colocar luva em amarelo. É sempre uma coisa bem séria, como é o risco de explosão, risco de combustão, risco de eletricidade. O de proibição vai ter sempre esse círculo com uma tarja no meio, proibindo alguma coisa. A obrigação vai ser azul, com uma imagem sucinta, que é muito utilizado em construção civil. Emergência, muito utilizado em hospitais, também muito sucinto. Incêndio, reconhecido pelo vermelho. A informação, que é a placa, que é relevável, mas é importante também, ela não precisa ser tão expressiva, mas ela é útil e por aí vai. E aqui nós temos os compostos, em que alguns setores podem ter diversos tipos de sinalizações. Então, pode ter um setor que tem a obrigação de usar luva, risco de eletricidade e a proibição de, por exemplo, crianças menores de 3 anos. E assim a gente pode observar a importância desses símbolos no tratamento da biossegurança. Agora, partindo para mais, nós temos aqui incêndio, eletrocução, perigos vários. Esse aqui também pode ser quando você tem vários perigos ao mesmo tempo e não consegue descrever em uma placa só. Risco biológico. É interessante o histórico desse símbolo porque ele representa 3 objetivos de microscópio. Muito interessante. Cada círculo representa um objetivo e no meio o canhão de luz. O risco radioativo, substâncias corrosivas, comburente, nocivo ou irritante. Obrigado.